Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, nossa segunda lição desse nosso terceiro trimestre. E essa lição a gente vai falar justamente sobre o pecado. Ninguém gosta de falar sobre esse tema, né? Mas a verdade é que é necessária, né? Porque a gente tem na Bíblia a doutrina bíblica do pecado. E justamente a doutrina bíblica a respeito do pecado faz oposição a tudo que nós estamos vendo hoje no mundo, né? A todas as facilidades, a tudo aquilo que faz com que, sabe, o achismo, né? Aquela possibilidade de encontrar brechas para que se cometa o pecado, mas que não se chama pecado, né? É uma maneira de tentar diminuir a palavra de Deus, né? Como a gente vai ver aqui em algumas partes. E interessante que tem uma imagem aqui onde as pessoas, né, a Bíblia, elas dividem a Bíblia, né, fazem de tudo, tiram partes da Bíblia para que ela possa se encaixar na realidade do homem. E é justamente isso que a gente tem visto hoje. Na visão mundana, eu é que tenho que fazer algo, né? Cortar daqui, tirar dali, diminuir aqui, isso aqui não é tão bom, isso aqui não serve para nada. E aí a gente vai, né? Tirando, até que a coisa se encaixe à minha maneira de pensar e à minha maneira de viver. Então, por isso, a nossa lição é a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Bom, nosso textuário por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A nossa verdade prática, o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecado. Primeiro tópico, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Né? O que a gente vai ver aqui? Vamos ver a definição do pecado, a universalidade do pecado e a corrupção total. Antes de mais nada, eu te peço, né, que você deixe, por favor, aqui a sua curtida, porque eu vejo que o pessoal assiste, mas esquece de dar curtida. Então, agora mesmo que você está assistindo, não esquece, deixa a sua curtida aí, porque abençoa muito aqui o canal, tá? Vamos ver, então, a definição de pecado. Antes de mais nada, nós vamos fazer o nosso estudo em Romanos 3, de 9 a 20, que diz: por quê? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Por isso nós somos justificados pela graça, pelo sangue de Jesus. Não somos merecedores desse amor de Deus, mas é por sua graça, um Deus que não pode negar quem ele é. E então, essa necessidade de que a gente o reconheça em nosso caminho. E você que, se por acaso você é professor aqui, olha, eu vou deixar para você um vídeo de 3 dinâmicas para que você possa se encaixar, né? E falando justamente a respeito de pecado, a respeito de graça e a respeito do nosso comportamento como cristão no mundo, né? Para que as pessoas, aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, através do nosso testemunho, possam se dar conta, né, da importância de Jesus na nossa vida, ok? Bem, a nossa palavra-chave, pecado. E aí a gente sabe que a origem do pecado iniciou-se com o desejo de Lúcifer. Lúcifer era um anjo de luz, um anjo que estava com Deus, né? Ele não é igual a Deus como muita gente pensa. Ele é também criação, porque Deus criou todas as coisas. Todas as coisas estão submetidas ao poder de Deus. Em Isaías, nós vemos: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, disse Satanás, Lúcifer, né? O pecado teve origem nos anjos, no dia em que Lúcifer, o filho da manhã, disse essas palavras. E a origem do pecado na raça humana foi justamente com Adão, né? Ao participar do fruto proibido, o homem transgrediu a ordem divina. Está isso em Gênesis 3.
O pecado entra no mundo por um homem. E também, como diz a Bíblia em Romanos, todos pecaram e estão separados do amor de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, da mesma forma que o pecado entrou por um homem, através de Adão, quando pecou aí no Jardim do Éden, também através de um homem, Jesus Cristo, né? Então, através do que Jesus fez na cruz. Então, o homem, a partir do momento que o reconhece, que o aceita, que se submete ao seu senhorio, então esse homem, reconhecendo o sacrifício de Cristo e que esse sacrifício era por ele, foi por ele, e que se só houvesse ele no mundo, Jesus teria vindo por ele. Então, ao homem, nesse momento, ter esse reconhecimento, ter os seus olhos abertos, porque o que acontece? O mundo, ele está tão absorvido pelo pecado que o homem não consegue ver a mão de Deus, não consegue ver a atitude de Deus ao enviar Jesus Cristo justamente para salvar o mundo desse pecado, né, que o mundo está mergulhado. Então o homem, ele não consegue enxergar, ele não consegue ver. A Bíblia diz que é como se o diabo, Satanás, tivesse colocado uma venda nos olhos do homem, né? Ele não consegue enxergar. Então eu digo a você, é um verdadeiro milagre quando essa escama, quando essa venda, quando essa parede que está diante dos seus olhos cai e esse homem então reconhece o senhorio de Jesus, que não é nada, que precisa de Deus, que sem Jesus não há salvação. Sem o reconhecimento, sem ser lavado pelo sangue de Cristo, não há. A única justificação para o homem não são as obras da lei, não são obras, não é nada do que ele faça, mas é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Então o homem precisa buscar esse Deus, precisa buscar essa salvação que está aí para todos, né? Isso desde 2023 anos atrás, quando Jesus veio e morreu por nós. Quando se fala, né, na origem do mal, aqui eu deixo para você essa imagem, que é justamente as atitudes de Lúcifer, e aqui também tem alguns versículos, tá, que você pode buscar em sua Bíblia, e as atitudes, olha, orgulho, cobiça, ciúmes, rebelião, mentira. Aí a gente pode pensar, não é justamente isso que está no coração do homem? Não é justamente isso que impera no coração do homem? Não é justamente o homem se colocando no trono, o homem querendo ser maior que Deus, o homem se rebelando? Ou seja, então essa é a origem do pecado, ao qual o homem também está mergulhado, né? Eu me lembro de um versículo na Bíblia, né, que Davi, ele fala, né, que é como se ele tivesse mergulhado num poço de lama, num poço de pecado. É assim que o mundo se encontra. E o mundo carece urgentemente dessa graça de Deus, né? Porque muitas vezes a gente não fala sobre isso, mas Jesus, ele vem da mesma forma que ele veio, e havia muitos anos atrás, ao qual os profetas, o próprio Deus, né? A gente vê muito isso em muitos livros da Bíblia, Isaías, Ezequiel, Daniel, falando das últimas coisas, falando da vinda de Jesus, né? Do Messias. O Messias já veio. O Messias voltou para o Pai e o Messias voltará. Jesus voltará agora como juiz. E o interessante é que às vezes as pessoas esquecem que vão morrer. E se alguém morre sem Cristo, é que aí não tem mais salvação, não tem mais jeito. Porque a Bíblia fala em Hebreus 9:27 que a morte só é uma, só há uma. A oportunidade é agora, é aqui, é enquanto estamos aqui. Depois não tem mais, né? Então é algo urgente. E hoje a gente vê muitas ideologias que são justamente como uma atitude de mostrar a bondade do homem, né? Essa seria essa forma que eu falei a você, que é como que a gente vai cortando aqui, cortando ali, né? Ajustando, ajeitando para ver se encaixa. São tantas pessoas querendo fazer modificações na palavra, naquilo que Deus não falou, para poder ver se encaixa com as suas ideologias. Mas Deus, ele conhece o coração do homem. Deus, ele conhece o pecado que está no coração do homem, e só há um que pode regenerar, que é Jesus Cristo. Aqui na definição do pecado, dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo, e o seu correspondente grego amartia, que possui conotação de erro moral. E aí a gente vê em 2 Pedro 2, 13 e 14.
A universalidade do pecado. O primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. E o pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana, como está escrito aí em Romanos 5,12. E aqui a gente tem um quadrinho que fala justamente, né, os termos, a descrição e a referência onde você pode encontrar, tanto em hebraico quanto em grego. Né? E aí eu não vou falar, mas aí você dá uma olhadinha, ok? A respeito da universalidade do pecado, nós cremos, como diz a Bíblia, que o pecado entrou no mundo através de Adão, porque Adão foi o primeiro homem, né? Adão, ele é aquele que é constituído na raça humana o cabeça, o primeiro. E aí então o que acontece? A partir do momento que ele desobedece, é como que essa desobediência ela vem, né, como que levando a toda a raça humana. E é justo o que Davi fala no Salmo 51, né? Ele diz assim: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, o pecado ele está tão enraizado, tão arraigado no ser humano, que justamente, né, a gente quer fazer o bem e a gente não consegue fazer o bem. A gente não quer fazer o mal e o mal que a gente não quer, esse a gente faz. E aí a gente recorda muito aquilo que Paulo falou, né, em Romanos. O bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero, esse eu cometo. E muitas vezes assim, quantas vezes a gente ouve pessoas falando: eu não vou mais fazer isso, eu não vou, porque a gente sabe que é o mal, mas a gente não consegue, porque é algo que está, né, como se fosse algo hereditário. Algo, é como a gente, né, sabe muito bem como se trata essa questão da hereditariedade. Então existe essa hereditariedade justamente da queda do homem que veio através de Adão. Infelizmente não ficou somente em Adão, ou seja, seria muito bom, né, que tivesse ficado em Adão e que houvesse outras oportunidades, mas Deus, ele foi muito claro, quando ele colocou o homem no jardim do Éden, e ali era para que esse homem se multiplicasse, né, era para que esse homem tivesse uma vida, uma comunhão com Deus. Mas Deus, ele coloca algo para o homem que é justamente: olha, dessa árvore vocês não vão comer. Ou seja, havia uma regra e essa regra foi quebrada. Havia um alvo e esse alvo foi errado, né? Não foi acertado, né? O homem, ele se equivocou, ele foi justamente onde ele não deveria ir, né? Ele simplesmente errou quando agiu da maneira que agiu, comendo, ou melhor, desobedecendo uma ordem. E nós sabemos que toda vez que nós desobedecemos uma ordem, seja ela qual for, existem consequências. E às vezes as consequências é somente para mim, mas às vezes a minha consequência do meu erro, ela é estendida a todos aqueles que estão comigo. E no caso aqui, como Adão, né? Porque Adão é a representação da humanidade. E é por isso que nós então levamos na nossa carne esse pecado original. E aí, por esse motivo, é que também a gente tem essa possibilidade de, através de Jesus, ter ou ser, glória a Deus por isso, regenerados. Somente nele. Não pode ser através de nada mais. Só através do sangue, do sacrifício de Cristo. E isso justamente nos leva à corrupção total. Por causa da queda, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas. E essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Veja o que diz em Romanos: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui Paulo, ele é muito claro: é necessário um novo nascimento, porque uma pessoa que não passou por um novo nascimento não tem o Espírito Santo, e se não tem o Espírito Santo, está na carne. Ou seja, se você é um cristão, você não deve andar na carne, porque há essa possibilidade de que você como que abafe o poder do Espírito Santo quando nós decidimos por nossa própria conta fazer a vontade da carne e não do Espírito. Então nós não agradamos a Deus. Mas o homem natural, ele naturalmente está na carne. Ele não tem como andar no Espírito, por mais que ele queira. Então é nesse sentido que a gente precisa pensar de como estamos levando a nossa vida. Ou seja, porque com o pecado há uma corrupção total. Por isso que uma pessoa, mesmo um cristão que nasceu de novo, claro,
ele tem a consciência do pecado, ele sabe quando ele erra, ele sabe quando ele está falhando, ele fica triste porque o Espírito Santo de Deus habita nele. Então ele quer agradar a Deus, mas muitas vezes, quando ele cede à inclinação da carne, porque pode acontecer, então ele se vê muito mais propenso, muito mais inclinado às coisas da carne que a do Espírito. Por isso que Paulo, muitas vezes, ele falava que ele esmurra a carne dele, ou seja, ele, por mais que a carne tenha essa força, porque nós estamos num mundo corrompido, então o que acontece? Ele faz de tudo para não obedecer à sua carne, mas para obedecer à voz do Espírito. É por isso que às vezes nos custa tanto orar, levantar de madrugada para orar, ler a palavra de Deus, buscar as coisas que são do Espírito. Agora, uma coisa boa é que quanto mais você vence as questões do Espírito, mais fácil fica, Então, vale a pena? Sim que vale a pena. E aí a nossa sinopse. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Por ele, o ser humano foi totalmente corrompido. O nosso segundo tópico seria as teologias modernas. A teologia do pecado social, a teologia da libertação e o liberalismo teológico. Veja que interessante essa teoria, Porque essa teoria, ela realmente é uma teoria moderna que tenta ofuscar ou abafar ou matar a doutrina do pecado. Por isso que se faz oposição, dizemos, falamos que o pecado faz oposição a tudo que é direcionado à palavra de Deus, à vontade de Deus. Ou seja, pessoal, a teologia do pecado social é justamente uma teologia, ou uma teoria que nasce justamente para ofuscar, para negar a doutrina do pecado, Mais uma vez o homem aí tentando encaixar e negar o pecado na raça humana e que esse pecado necessita uma redenção. Então, da onde? Como que nasce isso? Como é a visão deles? A visão é justamente que o pecado está na pobreza, que está na desigualdade social, que está nas injustiças, ou seja, o meio onde o homem está incluído, onde ele vive, se é um meio, ou seja, esse meio, a depender da situação, é que vai suscitar nesse homem o pecado, Todas aquelas mazelas que nós conhecemos como pecado. O que não faz sentido, Porque a gente sabe muito bem de onde vem o pecado, mas aí é uma forma do homem negar e crer que é daí, Então, para que possa resolver essa questão do pecado, então vamos entrar, com a questão do marxismo, do socialismo, de políticas que possam fazer com que o homem se levante e através daí, então, a gente já se livra do pecado. A gente não precisa de Deus, porque a gente tem a solução do pecado, A gente não precisa de ser salvos. Salvos de quê, Então, essa é a visão do homem. Mas a gente sabe que o pecado, porque ele faz parte da natureza humana desde o princípio do mundo, através de Adão, o pecado não importa, você pode ficar desde que você nasceu até o último dia de vida dentro de um mosteiro, como há pessoas que simplesmente se tornam monges ou pessoas assim que são espirituais porque querem se afastar do pecado, como se o pecado não fosse de trás dela. O pecado está nela. Então, por mais que você coloque uma pessoa numa caixa, esqueça dela, com tudo que ela pode até viver lá os seus 100 anos de idade, ela sempre vai ser uma pessoa que está ou que nasceu e que vai viver em pecado. Acredite, os seus pensamentos serão pecaminosos, as suas atitudes, a depender de onde ela esteja, será pecaminoso, porque o pecado é inerente do homem, é inerente de Adão, e é por isso que Jesus veio. E quando o homem nega isso, é justamente a negação da importância daquilo que Jesus fez na cruz. Então veja, essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras tais como
uma pobreza, a injustiça e a desigualdade. Ou seja, o pecado, ele deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. E então a gente vai para a teologia da libertação, que um dos representantes no Brasil seria o Leonardo Boff, né? Então a gente sabe que são ideias socialistas de Karl Marx, e eles pensam justamente que o estudo teológico não deve estar centrado nas doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas sim nessa indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Então veja que tem um pouco, né? Tem a ver com o anterior, ou seja, são teorias, são teologias que justamente negam a necessidade da Bíblia, da palavra de Deus, dessa redenção do pecado, porque o pecado está justamente nessas questões sociais, econômicas, políticas, e que há uma maneira sim de redimir o homem, mas dessa maneira, ou seja, são pessoas que têm uma consciência de que, bom, se elas não estão dentro desse grupo, então elas mesmas não têm pecado. E a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, esse é o mais pecador, né? Esse homem, ele está negando a palavra de Deus. Porque aquele que se diz que não tem pecado, ele é um mentiroso. E a gente sabe muito bem quem é um mentiroso, né? Algo interessante aqui que o autor trouxe é a teologia da missão integral. É o grande impacto dessas influências que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista e marxista. Ou seja, existe uma fé cristã por trás disso, né, que não prega a respeito da necessidade dessa redenção, mas que é justamente através, né, desse marxismo, de políticas, né, que realmente ajude o homem a ser redimido da sua vida, né, do seu pecado, da sua vida de pecado, que é justamente essa pobreza, essa situação a qual ele está inserido, que o faz pecador. E aí então entramos no liberalismo teológico. Como resultado disso, a inspiração, a inerrância, a infalibilidade das escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos e as doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Então veja aí a gravurinha que eu falei, né? Justamente o homem cortando, fazendo de tudo para que a Bíblia, né, possa ser de acordo com aquilo que se encaixa nos seus ideais, nos seus pensamentos, na sua maneira de vida. Ou seja, o liberalismo teológico, ele coloca a razão acima, né, de tudo. Ele não reconhece uma ação sobrenatural de Deus. E aí a gente pensa em Jesus, quando ele começou a sua missão, e Jesus ele saiu da sua terra, porque aqueles que estavam ali vendo a sua atuação não creram nele, e ele não pôde fazer muito mais ali por falta da fé desses homens. Então veja que o liberalismo teológico são pessoas que vão nesse caminho, né? Que negam tudo aquilo que é possível através de Jesus Cristo. E por que será que no nosso meio hoje não acontece o que poderia se Jesus estivesse aqui em vida, caminhando conosco, né? Isso que acontece, ou seja, muitas vezes a nossa mentalidade, né, a nossa, como se houvesse uma obstrução da possibilidade da ação de Deus nas nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Então o liberalismo, como diz o autor, ou seja, a apostasia começa com a negação das escrituras. E aí também tem uma gravura que eu achei super interessante, que é essa da escada, né? A gente tem aqui a nossa sinopse, que é a teologia do pecado social, da libertação, e o liberalismo teológico derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. E aí você vê, né, o cristianismo, aí vem descendo, a Bíblia não é infalível, o homem não foi criado à imagem de Deus, milagres são negados, nascimento virginal é negado, a divindade é negada, a expiação é negada, a ressurreição é negada,
o agnosticismo, o ateísmo, ou seja, é o declínio dos liberais. E aí a gente vem com o nosso terceiro e último, que é a normalização do pecado. E nisso a gente tem, né, uma crise que é ética e moral, a gente tem a imoralidade sexual e a gente tem também a dessacralização da vida. Aqui eu destaquei nessa crise ética e moral que, em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denomina-se ética. E a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Como diz aqui em Pedro, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Bem, nosso segundo tópico é sobre a imoralidade sexual. E eu registrei aqui que a deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. E isso a gente vê lá em Romanos 1:24. O pecado ele é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada, conforme a gente lê em Hebreus 13:4. Aqui, pessoal, eu deixo um quadro para vocês que fala justamente, né, caso seja o interesse de vocês fazerem algum debate, quais os tipos de moralidade sexual que são condenados na Bíblia. Né? A gente conhece a respeito do adultério, da prostituição, e aí a gente vai ver a homossexualidade também, né? Mas a gente vai ver também a respeito do incesto, bestialidade, zoofilia e ainda outras, né? E aí você também vai ver as passagens bíblicas onde a Bíblia condena a respeito desses atos. E lá em Hebreus 13:4, a gente lê assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Em 1 Tessalonicenses 4:3, a gente lê que, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. E algo interessante aqui que eu destaco também é a respeito do que disse Joshua Harris, que sexo não é problema, lascívia sim. Então vale a pena separar as duas coisas, porque muitas vezes as pessoas pensam que o sexo é pecado, e sexo não é pecado, né? Sexo é algo que Deus fez, mas que necessita ser utilizado da maneira correta, da maneira que realmente agrada ao Senhor. E aí, por último, gente, a gente vai ver a dessacralização da vida. E aqui eu destaquei que diz que o corpo humano ele deve ser cuidado, alimentado e preservado. Está em Efésios 5:29. Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. A Bíblia, em 1 Coríntios 6, a gente lê que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, mas hoje a ideologia que se vê muito é que as pessoas, o que elas dizem muito é que o corpo é meu, então se o corpo é meu, eu faço o que eu quero do meu corpo. Então, através desse pseudo pensamento, né, que não é a realidade, mas é algo que a gente precisa realmente cuidar, né, com dignidade. Então, o que ocorre? As pessoas, elas se veem no direito de fazerem aborto, de usarem drogas, ou seja, do que quiserem, de se entregarem a paixões que não refletem aquilo que é o ideal divino, aquilo que é o ideal de Deus para a vida humana. E aí as pessoas vão se dando, né, aqui e ali, a quem elas queiram, como elas queiram, né, e achando que isso é normal, que tem a ver muito com o pensamento, né, de relacionamentos abertos, inclusive matrimônios em que você, mesmo sendo casado, você se dá para outras pessoas, e, ou seja, achando que tudo isso é normal, quando a Bíblia ela é clara em dizer que isso é pecado. Ou seja, o ser humano, de forma proposital, afronta aquilo que é a vontade de Deus, conforme a gente lê lá em Romanos 1:25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E aí, pessoal, para a gente terminar, nós vamos para a nossa sinopse, que diz: quando se normaliza o pecado, sobra uma crise ética e moral, bem como a dessacralização da vida. Vamos para a nossa conclusão, que diz: a relativização do pecado, que o restringe à solução de pautas sociais, em prejuízo da moral, e por sua vez o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã. Apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo.
A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo e o diabo, o pecado e a morte. Isso a gente vê lá em Efésios 6:12. Pois bem, pessoal, chegamos a mais um fim da nossa lição. Eu espero que você tenha gostado, que seja bênção na sua vida. Não esquece, deixa a sua curtida aí, tá? Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.